A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por mais uma vez estudar a tua palavra, que ela entre em nossos corações, nos ensine, nos inspire, nos direcione sempre a ti, Senhor. Que a tua mensagem entre em nossos corações, em nossas mentes, nos transformando e nos guiando a ti, Pai, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Jó, né? Jó, um homem temente a Deus, andava reto em seus caminhos, mas ele foi tentado pelo demônio com que Deus tinha orgulho de Jó como seu servo, então o demônio tentou dizendo que se tirasse tudo dele, ele não continuaria exaltando a Deus, né? Então Deus permitiu que Satanás se aproximasse dele, que só não lhe tirasse a vida, né? Mas que tirasse todo o resto. E foi o que Satanás fez, né? Tirou seus filhos, deixou muito doente, uma doença grave, cheio de feridas para o corpo todo, com hálito ruim, inclusive a própria esposa se afastou dele, né? Mas mesmo assim ele continua bendizendo ao Senhor, e até que chegaram 3 amigos, né, acusando ele de pecados e tal, tentando ele, né, fazendo com que ele se menosprezasse e se afastasse de Deus, né? Mas Jó tem demonstrado aqui que mesmo não sentindo a presença do Senhor, ele continua firme nos caminhos do Senhor, né? E aqui é o capítulo 22, a terceira fala de Elifaz. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Porventura não é grande a tua malícia, e sem limites as tuas iniquidades? Porque sem causa penhorastes a teus irmãos, e aos nus despojastes as vestes. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturba um pavor repentino. Estás cercado de trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes: que sabes, Deus? Porventura julgará ele através da escuridão? Aqui Elifaz está dizendo a Jó, né, que Jó não anda nos caminhos do Senhor, ele é um pecador, né, ele não atenta aos caminhos do Senhor aqui, fazendo ele desistir, fazendo ele esmorecer, né, fazendo ele criar dúvida de si mesmo, né, de sua capacidade, de sua direção, né, de seu amor por Deus, né. Porque Jó sempre andou nos caminhos do Senhor, mas o demônio fica tentando ele, fazendo com que ele se menospreze e não se ache merecedor, embora não sejamos merecedores realmente do amor de Deus, mas a graça de Deus nos alcança, né? E o demônio está fazendo ele se desanimar para se afastar de Deus, né? Está usando de todos os artifícios para isso. Aí no versículo 14, as nuvens são esconderijo para ele, para que não os veja quando passeia pelo circuito dos céus. Porventura considerastes a vereda do século passado que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. O que é que o Todo-Poderoso fez por nós? Sendo ele o que enchera de bens as suas casas. Mas o conselho dos ímpios estava longe de mim. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles. Porquanto nossos inimigos foram destruídos, e o fogo consumiu o que restou deles. Acostuma-te, pois, a ele, e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros.
e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando forem abatidos, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvarás ao humilde, e livrará até o que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Aí a terceira resposta de Jó, ele faz no capítulo 23. Então respondeu Jó e disse: ainda hoje falarei com amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante a ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos, saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Aqui Jó está demonstrando a confiança dele na misericórdia do Senhor, né? Ele fala, ou seja, ele não está sentindo a presença de Deus, porque como o Satanás está tentando a Jó, então Deus se afastou para que Satanás fosse o tentador dele, né? Para que fizesse a tentação contra ele. Então não pode ter nenhuma manifestação de Deus ali para o Satanás não achar, não, você se envolveu, não poderia se envolver. Você se envolveu, é lógico que ele vai continuar nos seus caminhos, né? Você o ajudou de alguma maneira. Então Deus teve que se afastar para isso. E Jó está sentindo que está sozinho. Ele não sente a presença do Senhor ali, porque quem anda nos caminhos do Senhor, né? Os seus filhos sentem a presença de Deus, né? Sempre em algum momento do dia, ou orando, louvando, fazendo uma coisa ou outra, sente ali a presença de Deus, o amor de Deus. Mesmo na tribulação, a gente tem a certeza da presença de Deus, tanto que na tribulação a gente tem paz no coração, né? A gente não fica desesperado. E Jó, mesmo sem sentir a presença do Senhor, ele se manteve firme, acreditando na misericórdia do Senhor. Porque, ele pensou, assim, mesmo que eu tenha feito algo errado, mas eu sempre andei reto nos caminhos do Senhor. Eu sempre procurei seguir os mandamentos dele, eu sempre procurei fazer o que lhe agradava, né? Se eu cometi algum erro, não foi por querer, ele vai ser misericordioso e vai me perdoar, né? Aí aqui no versículo 6, porventura segundo a grandeza de seu poder contenderia comigo? Não, ele antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se atua à minha esquerda, não o vejo. Se está à minha direita, não o diviso. Então, aqui que ele está dizendo, né, onde que está Deus, se ele está do meu lado, se ele está do outro, eu não consigo perceber a presença dele, é isso que ele está dizendo aqui, né, mas mesmo assim ele se manteve firme. Aí versículo 10, porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro, nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele, do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, tenho medo dele, porque Deus mortificou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, enquanto não fui silenciado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Enquanto vive, né, ele acha que é Deus que está punindo ele por alguma coisa, sendo que não é, a tentação ali, né? Que sirva de alerta para a gente. Muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente acha que Deus está nos castigando por alguma coisa. Sempre a gente se dirige a Deus, né?
sendo que muitas vezes é o próprio demônio que está nos tentando ali. Deus só permitiu para que isso acontecesse para saber se você realmente está no caminho do Senhor, se você está seguindo a vontade do Senhor, né? Se quando o calo apertar, se você vai continuar, porque até nas tribulações a gente tem que adorar o Senhor, a gente tem que se manter firme no caminho dele, não importa o que aconteça. Às vezes uma pedra de tropeço é o próprio Deus que coloca ali para evitar na frente a gente ser atropelado. Então ele sabe do que vai acontecer, né? Ele sabe de todos os nossos caminhos, do que aconteceu, do que acontece e do que vai acontecer. Então, muitas vezes para nos livrar, ele coloca uma pedra de tropeço ali. Aí na hora você vai, tropeça, se machuca e acha que está dando tudo errado, sendo que na verdade aquilo ali foi uma bênção para você, foi uma salvação, né? Foi um livramento, né? Na realidade foi um livramento. Muitas vezes a gente pensa ao contrário, né? Então, como sempre, como a Bíblia fala, né? Vigiai e orai. A gente tem que vigiar, né? Muitas vezes a gente acaba tropeçando, maldizendo ao Senhor, sendo que na realidade foi um livramento que Ele nos deu ali. Então, quando algo ou alguém sai da sua vida, não pense que é por culpa sua, que é algo ruim que está acontecendo e tal. Procure conversar com Deus, porque muitas vezes é um livramento. Às vezes você está com ímpeto, com a vontade de fazer um negócio, está tudo caminhando para dar um negócio e no finalzinho dá errado e não fecha o negócio. Muitas vezes é um livramento de Deus ali, porque esse negócio, se fechasse, iria dar dor de cabeça para você, iria trazer problemas para você. Então a gente tem que agradecer sempre ao Senhor por tudo que acontece em nossa vida, né? Aí a aparente impunidade do ímpio no capítulo 24. Visto que ao Todo-Poderoso não são encobertos os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias, aos que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, do órfão levam jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem deles. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem de madrugada para roubar. A campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha alheia. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam dos peitos e penhoram o que há sobre o pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, a alma dos feridos exclama e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas mina as casas que durante o dia marcaram. Não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. Fogem ligeiro como as correntes de águas, maldita é a sua porção de terra, não andarão pelo caminho das vinhas, a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá à luz e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco são exaltados, mas logo se desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais e cortados como as espigas de cereal. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Aqui ele falando dos ímpios, né? Que os ímpios fazem tudo
tudo que tem vontade sem se preocupar com nada, né? Se escondem na escuridão, se protegem para não serem vistos, mas Deus vê tudo, né? O Senhor é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Então ele sabe o que cada um fez. E a paga do ímpio a gente sabe que é a morte eterna, né? É o sofrimento eterno, né? Ele vai sofrer nas mãos do demônio. E ali, não, depois que Jesus vier, não tem mais volta, não tem mais jeito. Você, na segunda vinda de Cristo, né? Que será a morte eterna ou a vida eterna, né? Ali não tem mais escapatória, ou você seguiu a Cristo ou não seguiu. Então ali o julgamento já terá sido feito. Ele só vem para concretizar a palavra do Senhor, né? Ele só vem para fazer a sentença, né? Para dar a sentença, porque o julgamento já foi feito. Aí Bildade fala pela terceira vez. A gente vai ver amanhã para dar uma sequência melhor, porque depois de Bildade, Jó vai responder, né? E por enquanto a gente encerra por aqui. Amanhã a gente continua no capítulo 25. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por tuas mensagens, Senhor. Obrigada por tuas palavras aos nossos corações. Continue nos guiando, Senhor, nos protegendo. Derrama tua unção sobre nós, Pai. Derrama tua unção sobre essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe. Caia por terra toda maldição direcionada a ela, Senhor. Caia por terra toda enfermidade. Caia por terra todo problema financeiro. Que caia por terra todo problema familiar, Pai. Toque em seu coração, amolece em seu coração. Tira a venda dos seus olhos, Senhor, para que ela enxergue exatamente o que está acontecendo, Pai, e veja em Ti a solução e a salvação, Pai. Eu peço a Ti pela minha família, pelos meus familiares, pelos familiares de meu esposo, pelos nossos amigos, Senhor. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo mal, Pai. Guie-os sempre para perto de Ti, Pai. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Nós precisamos de Ti, não somos nada sem Ti, Pai. Nos proteja de todo mal, Senhor, que os nossos lábios sejam, Pai, instrumentos para proclamar a Tua palavra, Senhor, que o Senhor lhe dê proteção aos seus filhos, onde o Seu nome é proibido, Pai, eles precisam de Ti, da Sua direção, Pai, que eles possam proclamar cada vez mais a Tua palavra e mostrar a mais almas, salvar mais almas para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Peço pela nossa liderança política, derrama a Tua unção sobre elas, que caia por terra esse demônio da corrupção, da ambição, Senhor, que eles lutem pelo povo e para o povo, Pai, que os Teus servos, Senhor, estejam ao redor de cada um deles, Pai, guiando, Senhor, para a Tua luz, é o que eu oro em nome de Jesus, amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.